Saudações, alunos de transmissão de calor. Estou passando aqui mais uma vez para resolver com vocês um exercício que envolve o uso de uma aleta com seção transversal variável, que é o caso de uma aleta do tipo disco, tá? Então, esse exercício está na lista de vocês com a descrição A225. Façam uma boa leitura no texto do enunciado, pausem esse vídeo pelo tempo que acharem necessário e liberem o vídeo que a gente vai começar com a solução. Tá legal? Após efetuar a leitura do enunciado, a gente nota que ele tem um tubo que está a 150 graus Celsius com superfície externa de valor igual a 150 graus Celsius. Nota, sobre a superfície lateral externa desse tubo, ele vai colocar um monte de discos. Esses discos têm furos de 10, obviamente para conseguir ser colocado em volta desse tubo, que tem diâmetro externo de 10 centímetros, e o disco com um diâmetro mais externo de 20 centímetros. E esses discos vão funcionar como aletas, aumentando a área de troca entre o tubo e o meio. Só que o que ele quer? Quando ele colocar essas novas aletas, ele quer que a troca de calor seja incrementada em 600 watts. Então, só por esses novos discos que ele está colocando, ele quer conseguir 600 watts a mais de transferência de calor. Então, vamos tentar fazer isso. O primeiro problema é que vamos fazer algumas indicações na figura. Perfeito. Então nós temos um tubo a 150 graus Celsius com superfície externa. Ele aplica discos sobre essa superfície para aumentar a troca de calor. Problema, a seção transversal dessa aleta é variável. Então a condução, para cada raio que eu tenho aqui, a forma ou a área de transferência de calor por condução ela está mudando. Então esse caso cai numa aleta de seção transversal variável. Agora, como é que eu vou resolver isso? Simples. A primeira coisa que eu tenho que determinar é imaginar que esse corpo dessa aleta é uma aleta ideal. Então qualquer parte dentro dessa aleta aqui, que é o disco, está a 150 graus Celsius. Quanto de energia esse disco estaria transferindo pelas suas superfícies? Simples, lei de Newton da convecção. Senhores, essa área de superfície, como isso aqui é um disco, eu terei duas áreas de coroa e uma área de ponta que estão disponíveis para troca de calor por convecção. Seria essa área aqui, ó, de coroa, representada aqui. Nós temos duas dessas. Mais essa ponta aqui, ó, que eu teria transferência de calor por convecção. Então, calculando essa área de superfície, ela será, sendo T a espessura, D0 seria esse diâmetro nessa coordenada maior, DI seria esse diâmetro na coordenada menor. Eu poderia alternativamente trabalhar com raio, mas eu prefiro usualmente trabalhar com diâmetro. Uma vez que eu sei qual é a área de superfície total disponível para trocar calor por convecção, eu vou achar o calor ideal. Perfeito. Se esses discos fossem ideais, ou seja, a temperatura não variaria em função dessa coordenada radial, ele estaria transferindo quase 90,5 watts, que é bastante do ponto de vista de transferência de calor para esse tipo de aleta. Agora, se ele é um dispositivo real, ele certamente vai transferir menos energia do que isso. E agora, como é que eu resolvo isso? Preciso de um gráfico. Tanto no livro do Cengel, quanto no livro do Crate, quanto no Moodle de vocês, eu disponibilizei gráficos para vocês poderem calcular essas eficiências de aletas. Então eu vou pegar o gráfico referente a esse tipo de aleta, que é a aleta do tipo disco, que é esse aqui, ó. Perfeito. Nesse gráfico eu tenho no eixo das ordenadas a eficiência, que é o que eu quero, e no eixo das abscissas eu tenho uma característica geométrica da aleta, E de transferência de calor. Então eu vou calcular ou esse termo ou esse, né? Se tá ou, você escolhe um dos dois para usar. Eu vou calcular por aqui, ó, e fazendo as substituições de cada uma das variáveis. É um tanto quanto simples que você consiga observar quais são as dimensões que ele está te dando aqui e quais são as variáveis que estão envolvidas aqui. Eu vou chamar esse eixo das abscissas aqui, ó, que não tem nome, de qualquer nome, tá? Então eu vou chamar ele de psi. Então, calculando ele aqui embaixo,
A condutividade térmica foi dada no enunciado, vale 400. Fazendo essa conta, você vai chegar que esse psi, que seria o eixo das abscissas, vale 0,24. Agora, o que eu vou fazer com isso? Vou usar no gráfico, só que antes, eu preciso para minha aleta determinar qual dessas 5 curvas eu vou usar. Na verdade, eu precisaria ter várias curvas aí. Qual dessas 5 curvas aí eu vou acabar aproximando? Então, para isso, eu vou ter que calcular essa outra variável que está relacionada com o raio, tá? Vamos chamar esse cara de, sei lá, qualquer outra coisa. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar aproximadamente 2. Então, voltando para o gráfico, a linha que se refere ao caso desse tipo de aletas é essa linha aqui, ó, cujo qual essa razão de raios está dando aproximadamente 2. Nota que com a variável psi que eu achei, vai ficar um tanto ruim de enxergar isso no gráfico. Por quê? Se nós construirmos esse gráfico, ele está um pouquinho fora... Ele está um pouquinho fora da escala exata aqui, ó, seria 0,25. Opa, aqui é da ordem de 0,3, 0,25 na metade entre esses dois. Mais ou menos por aqui, nós teremos o nosso psi 0,24. A curva vai ficar bem ruim de ser enxergada aqui, né? Porque a 0,2 ela seria essa, mais ou menos. Isso resultaria num valor de eficiência aproximado, uma eficiência aproximada da ordem de 96%, né? Então, vim com a variável psi, entrei com a curva certa da relação dos raios e encontrei quanto vale a minha eficiência. Ah, professor, isso não é muito preciso. Não. Certamente não, é uma estimativa. Melhor do que você dar um chute. Falar, é 5 watts. Você não sabe, então eu estou aproximando da melhor maneira que eu posso. Voltando para a minha expressão, eu sei quanto que é a aleta ideal e sei eficiência. Então, a eficiência dessa aleta, então, portanto, nós sabemos que a eficiência é o quanto uma aleta real transfere de calor pelo quanto a aleta ideal transferiu de calor. Dessa forma, eu sei a ideal, sei a eficiência, acho a transferência de calor real. Então, a minha transferência de calor real é 90,48 vezes 0,96, que resulta num valor de 86,96 watts. Bom, nota que cada disco está transferindo essa quantidade de energia para o meio. Ele quer saber quantos discos ele precisa para transferir 600. Então, cuidado que a pergunta dele foi 600 watts apenas pelos novos discos. Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, aqui, a minha troca de calor, ou o meu número de discos que eu preciso, será os 600 watts, que é o quanto ele quer transferir, dividido pelos 86,86, que é o quanto cada um, ou cada disco desse transfere. Isso está dando 6,9 discos. Obviamente, 6,9 não, eu arredondo para menos ou para mais. Se eu arredondar para 6, ele vai transferir menos do que 600 watts. Como eu imagino que ele possa transferir mais energia, vou arredondar para mais. Então aqui vai ficar número de discos. Então chegamos numa condição onde eu preciso de 7 discos. Nota que é muito mais fácil fazer a questão desse jeito do que usar as equações para a aleta de seção transversal constante. Cuidado, hein? Nesse caso você nem podia fazer isso. Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês e that's all, folks.